Boa noite, queridas amigas e amigos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, internautas. Aqui estamos reunidos para mais uma palestra virtual do nosso centro. Hoje, a nossa 128ª palestra virtual. E na noite de hoje, sexta-feira da Paixão, o dia 2 de abril de 2002, nós vamos ter o nosso segundo webinar do Centro Espírita Caminhando para Jesus, contando com a presença de nossas queridas amigas Cris Mascarenhas, Girlane Rino, Kátia Gomes, da Federação Espírita Pernambucana, e o nosso querido amigo Paulo Cartagenes, nosso companheiro aqui do Centro Espírita Caminhando para Jesus. A palestra, esse webinar terá como tema Páscoa, essa festa tão importante para os judeus e também para nós cristãos. Então, para iniciarmos esse webinar da noite de hoje, vou pedir ao nosso companheiro Paulo Cartagenes para fazer a prece inicial. Em nome de Deus, nosso Pai amado. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui mais uma vez unidos e reunidos para estudar essa doutrina maravilhosa, de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade. Então vamos elevar o nosso pensamento, fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento. Senhor Deus, inteligência suprema do universo, Pai de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, que será o tema central da noite de hoje. Caminho, verdade e vida. Governador espiritual do nosso planeta. Espiritualidade amiga. Felizes e agradecidos aqui estamos. Como disse o Cristo, quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu ali estarei. Estamos aqui para estudar profundamente esse tema tão sublime que é a visão espírita da Páscoa. Que possamos todos nos concentrar tão somente no que vai ser estudado aqui, absorvermos o máximo possível de ensinamentos e que esses conhecimentos efetivamente contribuam para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução espiritual. Pedimos desde já toda a inspiração, toda a assistência necessária para que possamos realizar esse estudo em consonância com a doutrina dos Espíritos, com o Evangelho de Jesus e com as leis de Deus. Que o nosso estudo, o nosso debate possa decorrer num clima de harmonia, de paz, de alegria e de conhecimento. Rogamos pelos nossos irmãos mendigos, nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos países em guerra, no umbral, no vale do suicídio, ou errantes, vagando, seja no plano material ou espiritual, em desequilíbrio. Que todos esses irmãos sejam assistidos de acordo com a necessidade de cada um. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso irmão maior e amigo, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e pedimos a permissão para humildemente iniciarmos o nosso estudo na noite de hoje. E com essa prece, né, do nosso irmão Paulo, pedimos permissão a Deus, a Jesus, nosso irmão amado, e a espiritualidade da casa, para iniciarmos esse segundo webinar do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Está com você, Paulo, a palavra. Gente, vejam só, então um tema, né, da nosso estudo é a visão espírita sobre a Páscoa. Né? Essa parceria maravilhosa do Caminhando para Jesus com a Federação Espírita. Estou tendo alegria e felicidade mais uma vez compartilhar esse debate com as queridas Cris Mascarenhas, Girlane Rino e Kátia Gomes. Então, irmãos, nós vamos dar a visão espírita, né, da Páscoa. Eu acho um privilégio, né, poder participar de um estudo como esse. Esse ano é um ano emblemático para o Caminhando para Jesus. Caminhando vai completar 70 anos em junho. E é um ano, já falei isso em outras lives, especial para mim também, para a querida Girlane também. Né? A gente está completando 20 anos Caminhando para Jesus. E eu acredito que de doutrina espírita. Né? Então, eu acho que é um marco, assim, né? Com todo esse contexto que a gente está vivendo. A minha fala, né, inicialmente,
vai ser uma espécie de origem da Páscoa, né? A Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Eu até comentei com as meninas na organização do nosso estudo. Eu gostaria de aproveitar a experiência que eu tenho como professor de história para poder trazer, né, no tempo da minha fala, alguma contribuição da origem da Páscoa judaica e a origem da Páscoa cristã. Mas não apenas trabalhar a história, né, que é a disciplina que eu já estou acostumado na minha vida profissional, acadêmica, mas dar a visão espírita também desse processo, né? Páscoa, meus irmãos, a gente vai começar falando da Páscoa judaica. A palavra Páscoa vem da língua hebraica, né? Vem de Pesach, P-E-S-S-A-C-H. Né? Acho que a pronúncia em hebraico é essa, Pesach, que significa passagem, né? Quando eu iniciei os meus estudos sobre a Páscoa, eu imaginava que a passagem era relacionada tão somente à passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho, né? Liderado por Moisés. A Páscoa judaica, que é que eu vou começar analisando aqui com vocês, de fato, ela celebra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Mas a palavra Pesach, que significa passagem, na verdade simboliza a passagem, que o pulo que o anjo da morte deu, né, sobre as casas dos hebreus, escravos no Egito, uma vez que esse anjo ele acabou pulando as casas dos hebreus devido à 10ª praga, que era a última, né? E que os hebreus eles acabaram sendo salvos dessa 10ª praga, que era a última, que seria a morte dos primogênitos, né? Dos filhos primogênitos. Se eu fosse reencarnar naquela época, eu, não sendo hebreu, desencarnaria, porque eu sou o filho mais velho, né? Não sendo hebreu, eu desencarnaria. Enfim, então, é a passagem, né, no sentido de pulo do anjo da morte, né, sobre as casas dos hebreus, evitando que os primogênitos dos hebreus morressem, né? E, ao mesmo tempo, aquilo foi um rito de passagem para a libertação hebraica do cativeiro no Egito. E é interessante que, se a gente estudar a história dos hebreus, né, que está contida principalmente no Antigo Testamento, não é a única base de estudo, mas é a principal. Existe fonte arqueológica, né? Existe o estudo dos apócrifos, né? O próprio Novo Testamento, né? Que basicamente é a vida de Jesus, mas há muito ali da história dos hebreus também. Se a gente pegar o estudo da história hebraica, a gente vai perceber que ela ficou marcada por dois grandes eventos, né? É muito forte a característica da história hebraica, ficar marcada por peregrinações e escravidão. Eles viveram andando, né? Pelos desertos, pelo Oriente Médio, pela Ásia e pela África também, e era comum eles serem escravos. Foram escravos na Babilônia, né, no reinado de Nabucodonosor II, né, cativeiro da Babilônia. Foram libertos por Ciro, o Grande, rei da Pérsia, e foram escravos no Egito, onde foram libertos por Moisés. Né? É isso que a Páscoa hebraica celebra. Né? Os hebreus eles começam a sua história na antiga Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Né? Aí, como sabemos, tem toda aquela história de Abraão, né? Abraão ia sacrificar seu filho Isaac, mas na hora H, digamos assim, né? O anjo enviado por Deus resgatou Isaac, e aí Abraão recebeu, na verdade, a missão de Deus de conduzir o povo hebreu até Canaã, na Palestina. E isso resultou nessas andanças, né? Nessas peregrinações, que resultaram também nos cativeiros e na escravidão, né? Que os hebreus experimentaram. Então, mais ou menos por volta de 1800 a.C., fortes secas chegaram à Palestina. E isso obrigou os hebreus a migrarem para o Egito. Né? Naquele momento, o povo egípcio estava expulsando um outro povo, né? Os invasores íxodos. E é possível que os hebreus tenham entrado em confronto com os íxodos ou até mesmo terem se aliado a eles. Né? E nesse tempo, né, Moisés, que era hebreu de nascimento, ele foi criado para ser um príncipe, né, um faraó egípcio, sem saber que a sua verdadeira origem era hebraica. Né? Então, por volta de 1580 a.C., depois da expulsão dos íxodos, os hebreus começaram a ser perseguidos pelos egípcios, né, pelos faraós, e aí se tornaram escravos. Né?
Quando Moisés chega à idade mais ou menos de 80 anos, há controvérsias sobre isso, mas historiograficamente, mais ou menos por volta dos 80 anos, Moisés já é idoso, né? Ele recebe a revelação, ele descobre que a sua verdadeira origem é hebraica e não egípcia. Né? E aí, por volta de 1250 a.C., ele lidera a saída do povo hebreu do cativeiro no Egito, atravessando o Mar Vermelho. Foi quando ocorreu a famosa passagem pelo Mar Vermelho dos hebreus. Como o Espiritismo é uma doutrina de fé raciocinada, né, meus irmãos? Assim, a gente tem a ciência, a filosofia, a religião, ela é uma fé raciocinada. Algumas interpretações espíritas nos permitem chegar à conclusão que essa abertura do Mar Vermelho não foi algo assim literal, né? E, na verdade, houve uma diminuição da maré, né, do nível das águas, e aí isso permitiu a travessia, né, dos hebreus pelo Mar Vermelho. Porque, normalmente, a imagem que a gente tem é aquela imagem do milagre, né, e a Gênese, que é uma obra espírita, ela analisa racionalmente, cientificamente, quais foram os milagres, né, o que seria milagre, na verdade, na concepção do mistério da fé, mas racionalizando, explica cientificamente, né, o que seriam os milagres. Se a gente for no mistério da fé, a gente imaginaria realmente aquele vão, né, o mar se abrindo, né, aquelas paredes de água e aquele vão se abrindo para que os hebreus passassem, né, e fugissem do cativeiro do Egito. Mas, racionalmente, o que provavelmente ocorreu foi uma diminuição do nível, né, uma baixa na maré, e isso permitiu a travessia deles. O que não isenta deles terem utilizado, inclusive, barcos também para utilizar nessa travessia. Isso por volta de 1250 a.C., né? O chamado Êxodo, que significa saída. Antes de chegarem à Palestina, os hebreus atravessaram o Mar Vermelho, a Península do Sinai, e viveram mais ou menos 40 anos no deserto. Né? Foi nesse período que Deus revelou o Decálogo, né? Os 10 mandamentos a Moisés. A gente pode dizer que foi uma das primeiras, não vou dizer que foi a primeira, né? Mas certamente não foi, mas uma das primeiras psicografias, né? Ele foi um fenômeno mediúnico, né? Foi um dos primeiros trabalhos mediúnicos. Moisés era médium, né? E não era, apesar daquela época já ter o papiro, o papel, né? Os egípcios inclusive utilizavam, mas foi num livro de pedra mesmo, né? Que ocorreu esta psicografia, né? O Decálogo, podemos dizer assim. Mas Moisés desencarnou antes de ver o seu povo, né? O povo hebreu chegar a Canaã, né? A terra prometida na Palestina. Quais são os símbolos da Páscoa judaica, meus irmãos? Né? Peça, né? É interessante que na noite de Páscoa, no jantar da Páscoa dos judeus, dura em média 4 horas de celebração. Né? Não é britanicamente, né, rigoroso, até porque eles são judeus, não são ingleses, né? Mas em média dura 4 horas essa cerimônia, né? Começa com as mulheres, são as mulheres que acendem 2 velas. Né? Acendem 2 velas. Depois do acendimento das velas, as famílias vão até as sinagogas, né, que são as igrejas judaicas. Quando eles voltam das sinagogas, as famílias retornam aos seus lares e se reúnem na mesa. É quando vai ter um jantar bem alegre. Não é uma coisa assim, é uma coisa formal, mas ao mesmo tempo alegre, descontraída. É um momento de muita alegria dos judeus. Né? É uma celebração com vinho, mas eles respeitam, é interessante que eles respeitam os que não gostam de bebida alcoólica ou não podem consumir bebida alcoólica, pode ser substituído por suco de uva. Não tem problema nenhum, para os que não podem ou não gostam. Se eu fosse judeu, provavelmente eu ia tomar suco de uva, porque eu não consumo nem refrigerante, quanto mais bebida alcoólica. Né? E aí, cada judeu reunido à mesa, na família, toma 4 copos por pessoa, né? E o suco de uva ou vinho representa a alegria, mas aí a alegria às avessas, né? É a diminuição da alegria pela lembrança do sofrimento que o povo hebreu passou no cativeiro no Egito. E eles são tão solidários que eles não se remetem apenas ao sofrimento do povo hebreu, eles se compadecem também do sofrimento até do faraó que os escravizou, dos sofrimentos do povo egípcio que o escravizou. Né? Isso é mencionado na cerimônia da Páscoa judaica. Né? Então, eles molham a ponta do dedo no vinho
ou no suco de uva e colocam num guardanapo. Eles fazem isso 10 vezes. 10 vezes molham a ponta do dedo, né? 10 pingos, representando cada pingo desse é menos uma alegria, representando o sofrimento do povo hebreu e também dos povos dos escravizados, né? E são 10 vezes também lembrando as 10 pragas do Egito, né? Eles consomem rabanete e nabo misturado a água e sal. A água e o sal, lembrando as lágrimas que os antepassados deles derramaram durante o cativeiro, né? Eles consomem, cada um consome 3 pãezinhos sem ser fermentados. Esses pãezinhos lembram bolachas de água e sal gigantes, assim, quadradinhos, né? Esteticamente lembra até aqueles pastéis grandes, sabe? Mas é como se fosse uma bolacha de água e sal. Eles chamam pão ázimo. Cada pão, são 3, representa uma tribo judaica, certo? O primeiro pãozinho representa os levitas, que são os seguidores de Levi, né? O segundo pãozinho representa o grupo dos Cohen, C-O-H-E-N, que eram as famílias dos sacerdotes hebreus. E o terceiro pãozinho representa todo o povo de Israel. Então, eles consomem. Consomem também ervas amargas, né? Representando a amargura e o sofrimento que os hebreus passaram no Egito. O ovo cozido e um braço de frango ou uma perna de cordeiro, lembrando os sacrifícios que eles faziam no templo de Jerusalém, né? Que foi destruído em 70 depois de Cristo. Fazem uma oração final, onde eles rogam sempre que no ano que vem a família esteja reunida novamente na Jerusalém construída, ou melhor, reconstruída, uma vez que ela foi destruída no ano de 70 depois de Cristo. Para não extrapolar muito o meu tempo e não prejudicar o desenvolvimento das meninas, né? Nós temos três ainda, né, expositoras aqui para trazer bastante informações para vocês. Eu vou rapidamente falar, né, da origem da Páscoa cristã, que essa é mais conhecida por todos nós. Acredito eu que os que estão aqui participando dessa live sejam majoritariamente cristãos. Possa até ser que nós tenhamos aqui algum judeu, muçulmano, budista, Hare Krishna, alguém que milite nas religiões de matrizes africanas, é possível. Mas acredito que majoritariamente o grupo que está aqui é cristão. Então é uma Páscoa mais conhecida, né, por nós, né, pela cristandade, né, que é justamente a Páscoa que celebra a vitória de Jesus sobre a morte. Uma visão espírita, na verdade, a Páscoa simboliza o legado dos ensinamentos de Jesus, né? Porque a gente sabe que Jesus, ele teve um processo de desencarne ali, né? Rápido, digamos assim, naquele processo, né, do martírio, e mediunicamente ele se materializou, né, para poder os tomés da vida sentirem, né, as chagas, que realmente foi ele, né? Na visão do cristianismo mais tradicional, ele haveria ressuscitado, mas na nossa visão espírita, ele, digamos assim, ele mediunicamente, né, ele se materializou, né? Foi o perispírito, né, dele que moldou, né, o corpo físico dele novamente, inclusive com as chagas do martírio, né, da tortura que ele sofreu. Então, a Páscoa, como nós sabemos, ela representa, né, para a cristandade a vitória de Jesus sobre a morte, né? E eu acho que é muito forte, eu acredito que as meninas vão aprofundar isso, eu vou só citar a questão da última ceia, né? Quando na última ceia o Cristo celebrou a Páscoa com os apóstolos, porque justamente já havia uma tradição judaica de celebrar a Páscoa, celebrando a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito. E é muito emblemático, porque essa última ceia, ela é citada, né, na primeira epístola aos Coríntios de Paulo de Tarso e também nos 4 evangelhos canônicos, né? Marcos, Lucas, João, né, citam, né, Mateus, citam a última ceia, uma riqueza de detalhes muito grande, e apesar de ter uma diferença de tempo, e provavelmente essas pessoas nem terem convivido juntas, não, em consonância as informações, né, sem entrar em contradição. Então, essa é a origem da Páscoa cristã, né, a Páscoa que nós, né, cristãos espíritas, cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos ortodoxos e cristãos sem bandeiras religiosas celebram. Certo, meus irmãos? Então,
essa era a minha participação, né? A gente pode voltar no final, né, do nosso debate, se for necessário, se for necessário esclarecer alguma dúvida dos irmãos que estão aqui participando da live, assistindo. Vou passar a palavra agora à nossa querida Girlane, ela vai dar sequência, né, ao nosso estudo. Então, Girlane, é com você. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Estou vendo rostinhos queridos aí. Carla, tudo bom, Carla? Lucinha Freire. Sejam bem-vindas aí, todos, né, que estão aqui conosco. A gente quer trazer uma proposta, né, onde a gente vai trazer uma reflexão da Páscoa, de uma forma, obviamente, mais dinâmica, né? A gente não vai conseguir aprofundar tanto quanto gostaríamos, porque são muitas informações, né? A especialista aqui são duas, a Cris e Kátia, tá? Em relação ao cristianismo. Mas a gente vai trazer aqui uma proposta, né? Mas qualquer dúvida, elas vão me dar o apoio aí, tá? Eu preparei um material que, na verdade, é somente mais de leitura, né? Eu me baseei completamente na Bíblia de Jerusalém, né, onde eu trago exatamente os trechos que eu quero tratar na noite de hoje, e no Boa Nova, tá? De Humberto de Campos por Chico Xavier, onde é uma obra que traz detalhes que nas escrituras sagradas não trazem, né? Então, a gente consegue ter uma percepção mais aprofundada do que de fato aconteceu lá, né? Naquele momento. Então, deixa eu compartilhar aqui o material com vocês dos trechos que eu quero tratar. E aí, nessa parte aí, a gente vê que é exatamente a passagem de Mateus, capítulo 26, versículo 1, do 1º ao 5º, né? Conspiração contra Jesus. E aí, lá, o versículo diz exatamente assim, na Bíblia de Jerusalém, tá? Quando Jesus terminou essas palavras todas, disse aos discípulos: sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, vejam que Jesus já tinha essa informação. Ele já sabia do que ia se passar com ele, né? Então, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil e o matariam. Diziam, contudo, não durante a festa, para não haver tumulto no meio do povo. Então, a gente percebe aí que já existia toda uma conspiração, mas nada que Jesus não soubesse, né? Então, a gente percebe claramente que Jesus estava preparado para o que vinha, né? Então, ele estava ali na tranquilidade, orientando os discípulos dele para que, de fato, a coisa fosse acontecendo, né, de uma forma que todos compreendessem, né, a partida dele. Por isso que ele faz aí a última ceia, exatamente com a forma de passar a orientação aos seus discípulos. E aí a gente vai lá para Boa Nova. Deixa eu ver se eu passo aqui, porque não passou agora. E aí, lá na Boa Nova, esse trecho, né, é o capítulo 25, é exatamente a última ceia. Tem um trechinho aí que não dá para ler bem, porque a letra está meio branquinha, né, mas eu vou fazer a leitura na íntegra, tá? E aí Jesus diz assim, aquela fala do versículo, aí há o complemento da fala toda aí de Jesus, que aí foi uma psicografia de Humberto de Campos, né, por Chico Xavier, que diz assim, amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com os despojos sangrentos.
Os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, você percebe que Jesus trazia já uma profunda lição ali, né, junto aos discípulos, de que tudo aquilo era necessário, porque havia, assim, a gente sabe que entre os discípulos havia muito, queria que Jesus reagisse de uma forma diferente, mas não era a proposta de Jesus quando ele veio, né, quando ele encarnou no planeta. Então, era, de fato, ele trazer a simplicidade, a humildade, principalmente o amor. E aí complementa, o Messias continuou, não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. E aí, nesse trecho da última ceia, ele já cita ali que vai ser traído, né? E aí é quando, de fato, os discípulos ficam se entreolhando, né? Se posicionando, e aí todo mundo naquela aflição, né? De como a gente já sabe, e o Judas Iscariotes, ele é o único, assim, que de fato fica mais tenso, né? Porque ele já vinha pensando nessas possibilidades, né? Mas com o intuito do poder. É por isso que aquela fala que eu citei anteriormente, Jesus vem trazendo, né? Porque já sabia da intenção, né? Sabia do quanto ainda era apegado às coisas materiais, né? Trazendo para uma concepção espírita. Então, por esse motivo que Jesus trouxe essas orientações, porque nada era feito às escondidas, como eles até achavam, né? O próprio Judas Iscariotes, quantas vezes escondeu a verdade, vamos dizer assim, ou até mentiu mesmo, né? E achava que Jesus, de fato, não soubesse. Lê do engano, né? Porque Jesus sabia, de fato, de tudo. E aí a gente cita agora outro trecho, né, de Mateus 26, do 14 ao 16, que é a traição de Judas. E na Bíblia de Jerusalém diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os chefes dos sacerdotes e disse: o que me darei se eu o entregar? Fixaram-lhe, então, a quantia de 30 moedas de prata, e a partir disso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então, nesse trecho fica claro que, de fato, Judas Iscariotes vendeu ali, né, a condição de Jesus por 30 moedas de prata. E aí foi realmente, de fato, a traição que Jesus já esperava, né? Por esse motivo que ele cita lá na última ceia esse trecho. E aí, quando a gente vai para a Boa Nova, para se aprofundar mais, porque aí Humberto de Campos traz mais informações, né? No caso, é A Ilusão do Discípulo, esse título, que é no capítulo 24. E essa reflexão é a de Judas. Ele diz assim: à madrugada o encontrou decidido na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria suas ambições aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. E aí a gente percebe que, de fato, Judas, o que ele queria não era entregar Jesus, né, propriamente dito, e sim
conseguir aí um cargo político, né? O poder. E aí a gente vê como Judas representa hoje, né? Tantos ainda, né? No planeta Terra. Mais de 2000 anos depois, mas ainda existe essa ambição, essa vontade do poder, de se apresentar, enfim, de ter o que de fato Jesus trouxe exatamente ao contrário, o que ele veio pregar, né? O evangelho do amor. E aí Judas se comporta, obviamente, que ele tem um amor muito grande por Jesus, né? E, para quem sabe, no desenrolar depois, existe também, eu não lembro bem que passagem, mas vocês, Kátia, Cris, podem me lembrar, não lembro de qual é a parte do livro, que, de fato, Judas chega ao suicídio, né? Após a crucificação de Jesus, mas exatamente profundamente arrependido, né? Porque ele não imaginava que chegaria essa questão. É tanto que há psicografias que relatam que Judas já está em um outro patamar, em um outro planeta. Ele nem está mais no planeta Terra, né? Por conta da evolução, de fato. E aí a gente hoje vê um Judas, né? Muito mal visto, digamos assim, né? As pessoas julgam, mas olha, que Jesus não o julgou, imagine quem somos nós, né, para julgar as pessoas que tomam atitude, porque de fato ele foi com a inocência, porque ele queria ali a questão da vaidade, do ego, da ambição, queria satisfazer aquela necessidade dele. E quem de nós ainda não tem essas satisfações do mundo material? E aí, às vezes, acaba cometendo um ato desse nível, e aí prejudica toda uma vida, toda uma existência, né? Então, é a ilusão do discípulo, como relata na Boa Nova. E continua assim: apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação, né, de 30 moedas, e desvarado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã por meio das manobras políticas do mundo. Então, veja que Humberto de Campos realmente traz essa reflexão de que ele queria o poder, ele ambicionava ter o poder, e ali com o poder ele poderia salvar, né, ter a vitória cristã, salvar Jesus e, de fato, conquistar ali a vitória cristã. Então, no íntimo dele, ele achava que estava fazendo a coisa certa, né? Mas não contava de que a proposta era diferente, né? E aí, ele, por esse motivo que há os relatos aí de que ele chegou ao suicídio, há vários argumentos, tá? Mas o mais realmente que depois, né, a gente sabe também que Maria o acolhe ali, é o primeiro trabalho espiritual de Maria, né? Lá do, digamos assim, do Vale dos Suicidas, né? Onde Maria o acolhe. E aí a gente vai para Mateus, capítulo 26, versículos de 30 a 35, que a negação a negação de Pedro é predita. Esse trecho da Bíblia diz assim: depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes então: essa noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, vos precederei na Galileia. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. E aí Jesus declarou: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Ao que Pedro disse: mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. Olha que isso tudo aconteceu ali na última ceia, né? Então, veja que antes da crucificação e naquele momento ali de comemoração também, né? Da Páscoa e tudo mais, que estava próximo, e aí Jesus reuniu ali todos os discípulos. E Pedro, né, de fato,
foi de contra aquilo, né? Falou que jamais falaria, né? Negaria Jesus. E aí a gente vê o quanto Jesus já tinha toda já sabia de tudo isso que ia ocorrer, né? Da necessidade, ele, com a visão que ele tinha, né? Obviamente que ele é o nosso governador do planeta, ele construiu o nosso planeta, ele obviamente que tinha toda essa visão. E aí a gente vai lá para a Boa Nova, que é exatamente no capítulo 26, que é a negação de Pedro, né? E aí vem assim, eu estou buscando uns trechinhos que eu acredito que vai fazer toda a diferença para a gente entender o que de fato o trecho, né, da Bíblia nos traz e o que de fato traz o trecho da Boa Nova, que é a psicografia, né, fazendo essa correlação, tá? E aí diz assim: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Jesus falando, tá? Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados neste instante supremo. Quando ele cita lá na Bíblia, né? Que as ovelhas estarão desgarridas ali, né? É natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como os meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas e pela boa disposição no sacrifício próprio. Então, veja que mensagem profunda, né, que não aparece nas escrituras, mas que a psicografia de Humberto de Campos, por Chico Xavier, nos traz, do amor, né, de Jesus, do que ele traz aí como um novo mandamento, né, o mandamento aí do amor, e também do evangelho, né, do evangelho do amor. E da simplicidade que Jesus quis nos trazer, nos apresentar, e que a gente ainda não entendeu, né? E que a gente, de fato, ainda valoriza tanto as questões materiais. A gente quer ornar, né? De fato, questões materiais, a gente prefere ter do que ser, muitas das vezes, né? E aí a gente vê que 2000 anos depois, a gente ainda não aprendeu, não entendemos a grande mensagem que Jesus nos trouxe. E o Cristo sorriu e ponderou, né? Porque Pedro se inquietou. E Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Aí Pedro relata: julgais-me. Então, o espírito mau e endurecido a esse ponto, indagou o pescador, sentindo-se ofendido. E aí Jesus traz: não, Pedro, adiantou o mestre com doçura, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, porém, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Olha como Jesus é tão misericordioso conosco, né? Ele diz que nós somos muito mais frágeis do que de fato perverso, né? Ele acredita de fato que todos nós temos a capacidade, né, do amor. É só questões de fragilidades, de que a gente pode buscar se melhorar, e que a Páscoa, né, como o nome já diz, é tempo de renovação, é um momento de a gente refletir onde que a gente precisa se melhorar, né? Eu acho que eu já estourei o horário, não foi, minha gente? Estou falando demais. Então, eu vou passar para Cris, Cris agora, né, Cris? Vou passar antes que eu estoure mais tempo ainda. Desculpem, viu, meninas?
Obrigada, gente. Importante, né? Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Carlinha, meu amor, linda. Boa noite, minha querida Lúcia Freire. Estou vendo aí Rinaldo. Não sei se é meu parceiro do estudo do Evangelho de Lucas no sábado à noite, porque ele fica mudando o sobrenome, mas eu acho que é ele. É um prazer estar aqui com vocês. E tão bom, né, a gente tratar sobre essas questões, entender um pouquinho mais. A Páscoa, né? A gente precisa logo pensar assim, por que em Jerusalém, né? Jesus começa o messianato dele lá, termina lá, foi ali que ele enfrentou as instituições teocráticas, né? Os sacerdotes, os escribas, que eram os guardiões, né? Da tradição mosaica. Então, o lugar onde Jesus deveria sofrer, ser sepultado e ressuscitar era importante. Estava nas escrituras, né? Jerusalém, que ficava geograficamente alta, tinha uma conotação de iluminação espiritual, uma cidade iluminada, né? E todos subiam a Jerusalém nas festas, porque eles achavam que Deus estava no templo, fisicamente. Então, os judeus, eles são, até hoje, né, muito festivos, muitas festas, mas 3 festas são as mais importantes para eles, certo? Que aí a gente chama, inclusive, de Shiloh e Regalim, que é o seguinte, ele, como judeu, participava de todas as festas. Jesus, vocês vão ver, né? Então, começava pela Páscoa, era a primeira festa do ano, em abril, certo? Depois vem o Shavuot, que é o Pentecostes, era a segunda festa, que mais ou menos 49 dias, 50 depois, né? E depois tinha a festa dos tabernáculos. Os tabernáculos eram cabanas que eles faziam no meio do deserto, para lembrar que viveram muito tempo no deserto, e como viajavam muito, peregrinavam muito, era uma oportunidade deles se recolherem, de fazer ofertas nesses tabernáculos. Eram como se fossem extensões da sinagoga, né? Essa festa dos tabernáculos é justamente a Páscoa. E ela acontece todo ano no dia 15 de setembro. E aí a gente já começa a tentar a olhar de uma maneira diferente, não ocidental, mas oriental, essa festa, né? Observem, se Jesus morreu na Páscoa, e ela acontece em setembro, se ele morreu na festa dos tabernáculos e ela acontece em setembro, ele entra em setembro lá, vai para essa festa, e ele é morto na Páscoa, então nós temos, em vez de 7 dias, 7 meses de diferença. Isso cai até por baixo, muita reflexão que é feita sobre, em 7 dias o povo aplaudiu Jesus e depois crucificou. Não foi bem isso, não foram 7 dias, né? O calendário das festas não bate, e a gente sabe que isso foi uma arrumação, uma acomodação que foi feita no concílio de Nicéia, né? Pela Igreja Católica. Então, quando Jesus sai para essa festa dos tabernáculos, ele sai de Betfagé, que é a casa dos figos. E Jesus já estava muito conhecido. Ele já vinha com os discípulos para essa festa, já muito acompanhado com as mulheres, as pessoas seguindo. E era uma época de colheita. Então, por isso que diz assim, chama Domingo de Ramos, mas também é uma coisa católica, porque não existe Domingo de Ramos no judaísmo. Agora, como era na colheita, eles lançaram palmeiras, abanaram, jogavam ervas, perfumes, tapetes, né? E o que chamou a atenção dos discípulos é que Jesus diz assim, pede para eles irem especificamente numa casa, lá em Jerusalém, e procurem uma certa pessoa, e ele vai precisar, nesse lugar, quando eles chegarem, vai ter um jumentinho, um burrinho. Esse jumentinho é um jumento novo e nunca foi montado. Ora, nunca foi montado. Um jumentinho que nunca foi montado é um jumentinho manso. Ele ainda não sofreu, né, aquelas agressões que normalmente se faziam ao montar o animal. E os discípulos ficam meio sem entender, mas dá tudo certo. Quando chegam até essa pessoa, a pessoa sabe, está esperando, o burrinho está lá, é uma coisa que chama a atenção realmente deles, né? E aí, quando Jesus está na entrada de Jerusalém, realmente é uma entrada triunfal. E aí, eles caem a ficha, como disse, dos discípulos. Eles lembram das profecias
lá de Zacarias. Zacarias foi quem mais profetizou Jesus, no capítulo 9, versículo 9, que dizia o seguinte: alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião, Sião. Era como se fosse um anexo de Jerusalém. Em algum momento era mesmo como se fosse a mesma coisa. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico. Um outro sagrado, cria de jumenta. Então, ainda ali, né, virgem, sem ninguém ter montado, né? E aí os discípulos entendem. Aquilo era Jesus dizendo que era o Messias, cumprindo a profecia. O tempo todo ele cumpre profecias para que o povo o identificasse como o Messias, né? E aí a gente lembra de Emmanuel, que ele diz o seguinte: nenhuma só palavra do Antigo Testamento se perderá. A importância da gente estudar o Antigo Testamento também, né? Então, nessa entrada triunfal, eles gritavam: Hosana. Hosana é salve-nos, por favor. Salve-nos de quê? De Roma. Eles não eram escravos de Roma? E aí diziam: bendito que vem em nome do Senhor, o rei de Israel. Olha, o rei, né? E aí o que acontece? Jesus chega acompanhado de 12 seguidores, uma multidão atrás dele, famoso pelos milagres que nós sabemos, que são os fenômenos que não conhecemos ainda. Isso chama a atenção de Roma. E aí a gente pensa, né? Quem foi que matou Jesus? Foi Roma ou foram os judeus? Né? Nós sempre preocupados em procurar e achar os culpados, né? Assim como Judas, que, como Gilane está falando antes, nas leituras você deve ter observado que às vezes fala traiu, entregou. Na realidade, Judas o entregou por 30 moedas, que era o preço de um escravo, inclusive, né? Judas, na história, ele era a senha. Os romanos, os judeus não mataram Jesus, Jesus precisava cumprir o motivo pelo qual ele tinha vindo à Terra, para o sacrifício, né? Então, lá em João, no capítulo 11, versículo 47, Caifás diz o seguinte: não sei o que fazer com este Jesus, que está chamando tanta atenção. É preciso que morra para que muitos se salvem. E realmente, a morte de Jesus evitou que muitos judeus morressem. Ele morreu realmente no lugar de muitos judeus, porque Roma se sentiu desafiada. Chamou muita atenção, né? Então, politicamente, o Pilatos, na realidade, ele prendeu Jesus, ele não entrou um judeu para pedir por Jesus no local, porque não podia. Então, o que se fala é que soldados foram disfarçados de judeus para pedir a morte de Jesus, que era uma coisa que nem se fazia, não se soltava preso naquela época, na Páscoa, como fizeram com Barrabás. Foi tudo realmente uma encenação, né? Porque os judeus, na realidade, a questão de Jesus com o judeu era teológica, praticamente. Eram as escrituras, as interpretações, era mais isso, né? Então, tanto que quando Jesus é morto, tem lá escrito, né? Colocou, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, em 3 idiomas. Então, isso, de fato, para justificar o motivo que ele estava morrendo, para tirar a atenção, fica muito claro que era por conta do reinado que talvez ele quisesse trazer como uma conspiração. Interessante que Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, em hebraico, o início da palavra significa Deus. Então, isso a gente subentende que Deus estava com Jesus na hora de sua morte, não abandonou o filho, como muitos pensam, né? Aquele, pai, afasta de mim esse cálice, né? Na realidade, porque me abandonaste, era um salmo que ele estava recitando também para identificar o seu messianato, né? Nós vemos que Pilatos pergunta o seguinte: tu és rei? Olha a preocupação dele, só se era isso, se Jesus era rei, se era um subversivo, né? Então, ele só faz essa pergunta, Jesus diz, tu disseste, e ele fica satisfeito,
né? Com essa resposta. Então, a gente vai para a festa dos ázimos, como Paulo explicou para a gente, né? Era aquele pão que não era fermentado, que dizem que foi porque eles saíram correndo, né? Às pressas, não deu tempo de fermentar. Mas, na realidade, a festa dos ázimos, para os judeus, que nós chamamos Páscoa, é a mesma festa, aquela que é em abril, que vem depois, que é quando Jesus vai ser sacrificado, é o pão sem fermento. O fermento para o judeu significa orgulho. Lembremos que lá no livro A Caminho da Luz, quando fala do povo hebreu, a maior característica deles era o orgulho. Apesar de serem os mais conhecedores das leis divinas, monoteístas, mas eles eram conhecidos pelo orgulho, né? E como é que era isso? Quando você pega 2 porções de farinha, na que você acrescenta água, forma-se aquele conteúdo. Mas quando você acrescenta farinha, água, a farinha, a água e o fermento, esse que está com fermento cresce muito. Então, ele aparenta ser o que não é, ou aparenta ser mais do que é. E aí nós nos tornamos escravos dessa imperfeição, do orgulho, né? As mulheres lá saíam com aquela velinha, a luz do dia, como Paulo falou, era de dia e acendia a luz, para dizer assim, a luz tem que estar dentro de mim, eu tenho que acender a minha luz, eu tenho que me auto-iluminar. Não é suficiente a luz externa, é necessária a luz interna. E o que é que fazia com essa velinha? Andava todos os cômodos na casa, porque não podia ter resquício de fermento, nem de comida com fermento em nenhum local. Como a dizer assim, estamos procurando tudo que há de imperfeição no nosso espírito para tirar, para que não cresça e tome conta de nós, né? Então, nós no dia a dia, nós não percebemos essas imperfeições que nós temos, né? Então, por isso que fazia esse movimento, esse simbolismo que eles eram e são ainda um povo altamente que gosta de simbolismos, né? De muitos rituais. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, quando a gente fala, tinham muitos rituais, de fato tinha, mas como é que eles entenderam esses rituais? Quando eles faziam esses movimentos, quando eles traziam esses ancestrais, era querendo dizer assim, Senhor, eu estou com essa dificuldade agora, com esse problema. Me honra com a qualidade de Moisés, de Elias. Me ajuda a clarear o pensamento para encontrar meus defeitos, para encontrar a solução. Na realidade, é uma evocação que eles fazem para que Deus os fortaleça e os anime do poder desses ancestrais, né? Então, a ideia do ritual é essa na realidade, né? E aí, quando eles acham esse resto de fermento, eles queimam. Queimar é o quê? Fogo é o símbolo da purificação, é o simbolismo da transformação de que o espírito sobrepõe a matéria, né? E aí os discípulos perguntam o seguinte para ele, como de costume, que sempre iam para as festas, né? Mestre, onde vamos celebrar a festa dos ázimos? A nossa Páscoa. E aí Jesus diz o seguinte, vai lá no alto, procura um homem com cântaro, pergunta a ele onde vamos comemorar. Dizem que essa era a casa de João Marcos, né? E era o quê? O local? O cenáculo, onde teve a Santa Ceia, né? Onde realiza a Páscoa judaica, a bênção do vinho e do pão, que poderia ser o suco de uva, ou de uma videira, como falou o Paulo para a gente, né? Então, a Páscoa, nesse ano, é uma Páscoa diferente. Essa que Jesus celebra. O que é que Jesus faz diferente? O que é que ele traz de novo? Uma coisa, o lava-pés. Naquela época, eles viajavam muito a pés, andavam descalços, os que eram mais pobres, que era a maioria, não tinha nenhuma alpercata, e era de bom tom receber esses viajores com a bacia d'água, com água fresca, para eles se limparem, se refrescarem, né? Então, Pedro nega, quando Jesus vai lavar o pé dele, ele não quer, porque, na realidade, Pedro não era pobre.
ele tinha servos que faziam isso para ele. Então, ele achou que não ia submeter o mestre, não tinha necessidade do mestre fazer aquilo, né? Mas aí Jesus diz o seguinte: quem não permitir, não tem parte comigo. E aí Pedro se entrega, pede para lavar tudo, né? Lava a cabeça, que tem um sentido, porque os reis de Israel, eles são ungidos, eles não são coroados, né? Então, Pedro, mais tarde, ele vai realmente coroar a humanidade, né? Chegando a ser o primeiro papa da Igreja Católica. E aí tem outra coisa também. Jesus não disse: tomai e bebei o meu sangue. Judeu não bebe sangue, né? Então, é tanto que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, falando da ressurreição para os coríntios, que eles não entendiam: carne e sangue não herdam o reino de Deus. São separados, né? Não herdam realmente. Então, esse vinho simboliza o meu sangue que vai ser derramado. Era isso que ele queria dizer. E aí ele diz algo que é como se recomendando um ritual. Ele diz: toda vez que fizeres isso, lembrem-se de mim. Aí a gente entende o ritual quando ele tem o sentimento, né? Não é só um movimento automático. E também tem outra coisa nessa Páscoa, tem a predição. Como a gente falou, não da traição, mas da entrega, né? Por Judas, e a predição também da negação de Pedro, os dois. Está lá em João, capítulo 14, quando ele diz: esta é a minha última refeição com vocês. E eles ficam acabrunhados, né? E aí vem aquela parte que Jesus, ele naquela situação consola. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu não deixarei vocês órfãos. Se me amam, aí tem uma condição. Se me amam e guardam meus mandamentos, vou rogar ao Pai um consolador, mais na frente, o Espiritismo, e ficará com vocês até a consumação dos séculos. O que é que Jesus, então, acrescenta nessa Páscoa? A humildade. Quando lava os pés, estabelece-se uma conexão, e Jesus está dizendo o seguinte: olha, se eu que sou o mestre, eu estou lavando os pés de vocês, é para vocês seguirem o meu exemplo. Se amem, é isso que ele queria dizer, se apoiem, né? Lavem uns os pés dos outros. Eu estou dando exemplo. Então, ele ensina ali a humildade, ensina a fraternidade, dá o exemplo e conforta aqueles pobres que realmente ficam desalentados, né? Com essas notícias. E o Pêssego, a Páscoa, que aí é realmente a primeira festa do ano, apesar de na sequência, né, da crucificação de Jesus, do holocausto dele, não é a última. O Pêssego tem justamente a origem, né, depois da 10ª praga do Egito, que Egito quer dizer Mitzirai. Mitzirai é aperto, opressão, preso, confinado. Então, a 10ª praga era convidando os egípcios a libertarem os hebreus. Eram 430 anos de cativeiro, de escravidão, né? Então, a recomendação de matar o carneiro com 1 ano, né? O sangue tinha que ser tirado sem sofrimento do animal, não podia quebrar um osso. E quando passasse na porta que tivesse o símbolo do sangue, o anjo, como disse Paulo, da morte, iria pular o primogênito. E aí, esse passar sobre a casa, ou pular, é justamente Pêssego, essa palavra, né? Ou seja, libertar o povo hebreu. E as casas foram, e os hebreus, muitos foram libertos por conta disso, se livraram, né, da escravidão deles. Jesus vai, depois da ceia, ao Monte das Oliveiras. Ele vai orar. Leva os discípulos. O que é que acontece? Pedro dorme. Tiago. Dizem, os discípulos dormem. Mas aí a gente fica pensando, João não deve ter morrido, não deve ter dormido, porque senão ele não ia registrar. Né? Aí quando a gente pensa assim,
fica pensando, poxa vida, quando a gente gosta de alguém, a gente não dorme numa situação dessa. Imagina, depois de você dizer que vai passar por um holocausto, um amigo seu, e você não orar com ele, não comungar com ele naquele momento, não estar com ele, né? Não ter empatia, fica uma coisa esquisita. Mas aí diz justamente que é de onde vem aquele comentário realmente, né? Aquele provérbio. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E João registra a oração de Jesus, então ele estava acordado, né? É o que se supõe. Então, o que é essa oração que Jesus faz? É ele prestando contas a Deus. É ele dizendo que veio para fazer, estava honrado em fazer aquilo que veio para fazer, que estava planejado antes que o mundo, a Terra existisse, né? Que do planeta, de receber esse planeta de expiações e provas, e que vai entregar regenerado, né? E aí, no final, Jesus se esquece completamente dele, como qualquer espírito evoluído, abnegado, e diz, Pai, não peço por mim, mas por eles. Isso antes da agonia. Tinha acabado a ceia, né? Então, depois disso, desse acontecimento, vem a festa do Shavuot, que é justamente, Shavuot é semanas, Pentecostes. Para eles, para os judeus, o que é o Shavuot, que a gente chama de Pentecostes? São justamente aqueles 49 dias que eles saíram do Egito até chegar ao Monte Sinai, andando. Então, foram 49 dias no deserto. Aí ele recebe, Moisés, os 10 mandamentos, que Paulo também citou, né? E aí Lucas chama esse 50º dia de Pentecostes. Lucas é um especialista em colocar nome, né? Quem colocou o nome nos cristãos de cristão foi Lucas. Foi ele que colocou o nome também, né? Então, esse é o dia mais importante para os hebreus. É o dia mais feliz da vida deles, né? E aí, o que é o Pentecostes para a gente? É aquele evento, né, das línguas, da mediunidade, né? Então, gente, qual a reflexão que eu quero trazer com isso tudo, que tratando do sacrifício, a minha parte foi tratar do sacrifício de Jesus. Para o mundo, do ponto de vista humano, que a gente pode trazer para a realidade da gente hoje, vale a pena ser bom? Ser justo? Pacificador? Jesus fez milagres, Jesus auxiliou todo mundo, e o que aconteceu? Aparentemente, a derrota. Aparentemente, Jesus vencido, fracassado, derrotado. Como disse o ladrão que estava ao seu lado, se você é filho de Deus, não consegue nem salvar a si mesmo, quanto mais os outros, né? Ele seria o Salvador. Então, esse nome paixão, que para a gente no Ocidente não tem nada a ver, né? Foi uma tradução meio estranha, paixão é estar apaixonado, né? Mas em latim e grego, paixão quer dizer sofrimento, que não necessariamente está ligada à dor. Quando isso acontece, essa aparente derrota de Jesus perante os olhos do mundo, o que é que a gente lembra? Jesus dizendo que meu reino não é deste mundo, né? E ele vence a morte, ressuscita, né? Tem que ressuscitar da maneira como foi, que Kátia vai explicar, para os judeus entenderem, porque essa ressurreição foi muito importante. Então, observem, o que é o sacrifício? Jesus se sacrificou. O sacrifício é uma oferta, é uma oferenda a uma divindade. Se a gente for para um plano muito menor, a gente pode pensar assim, para entender o que é um sacrifício. Se eu quero comprar um carro, eu vou sacrificar alguma coisa. Eu vou economizar, eu vou deixar de fazer algo que eu gosto até. Por quê? Porque eu vou ter uma recompensa mais na frente. Porque eu tenho um objetivo, uma meta, porque eu tenho um ideal, e eu tenho uma confiança de que isso vai dar certo. Eu tenho essa fé, eu tenho essa certeza.
né? Então, quando a gente faz um sacrifício, esse sacrifício não necessariamente é uma dor por conta disso, mas você está abdicando de algo até que você gosta, né? E aí, qual era o ideal de Jesus? Qual era o motivo que ele tinha para se sacrificar? Ele veio para mostrar a nós o seu amor. Ele veio para mostrar para a gente como agir e para mostrar que o agir no amor, no bem, a gente ganha a vida eterna. Não há morte. Ele veio para mostrar a imortalidade da alma, né? E aí a gente fica pensando assim, e a gente, né? A gente tem um ideal. Qual é o ideal da gente? Desses ideais de Jesus, de acreditar no bem, na caridade, na fraternidade. Qual deles a gente se identifica, né? Que sacrifícios somos nós capazes de fazer por um ideal? Se somos, né? Eu sou capaz de usar máscara, usar gel e manter um distanciamento. Eu sou capaz de fazer esse sacrifício em prol do bem de outro que eu nem conheço, inclusive. Isso é um sacrifício, né? Por quê? Porque eu tenho um ideal. Então, a gente tem que localizar que ideal é esse, dentro daquele de Jesus que eu tenho dentro de mim, né? O sacrifício é quando eu quero fazer algo em favor de uma coisa maior. E eu tenho a certeza nessa vitória. Então, Jesus tinha a certeza da vitória. Ele sabia que ali o corpo ia desmaterializar, mas o espírito estava vivo, né? Então, por isso que ele se deixa e ele se entrega. Ele por esse ideal, para mostrar isso para a gente, ele entrega tudo, ele entrega a vida. Para a gente saber dessa imortalidade, dessa alma que sobrevive, né? Desse reino de Deus, dessa misericórdia, né? Então, ele tinha uma tremenda confiança e o sacrifício fazia com que ele abrisse mão de tudo por algo superior, né? Essa vitória, ela está intrínseca na mensagem do Cristo. Ele não titubeou em nenhum momento, apesar de várias vezes avisar, né? E aí ele fica muito claro, ele deixa muito explícito que a batalha não é fora, não é no mundo, porque o mundo estava vendo ele derrotado, ele morrendo, ele sendo exterminado. A batalha é dentro, é no interior. Então, quando a gente traz para a realidade da gente, no momento de prova que a gente está vivendo, numa pandemia, a gente fica esperando uma renovação exterior, que as coisas mudem lá fora, que o vírus se acabe, que a vacina venha. Esses momentos, eles pedem a renovação interior e não a renovação exterior. Como é que eu estou me comportando em relação a isso que está acontecendo? Estou fazendo a minha parte? Estou mantendo a calma? Estou sendo exemplo de fé, de confiança? Estou me cuidando? Estou cuidando do outro? Então, exige a renovação interior. A gente não tem que ficar esperando algo fora acontecer, né? Que a gente só tem controle sobre a gente, não tem sobre o que está fora, né? Então, como nós vamos nos comportar, estamos nos comportando, e como nós vamos nos comportar depois que? Será que gerou alguma transformação, né? É o que eu estou disposta a sacrificar, né? O que eu vou matar dentro de mim? Qual o cordeiro que eu vou matar dentro de mim? Qual a imperfeição? Né, esse fermento que eu preciso tirar para ganhar a vida eterna, né? Então, para finalizar minha fala, e Kátia começar, a Páscoa, para os hebreus, é a libertação. A Páscoa, para os católicos, é a passagem da morte para a vida. E a Páscoa, para nós espíritas, é reflexão. Quem eu fui, quem eu sou, estou sendo, e o que eu quero ser, o que eu posso ser, o que eu vou fazer com relação
a isso, né? Então, a Páscoa para nós exige um movimento da nossa parte, né? Exige uma atitude. Por isso que é renovação, né? Por isso que é esse momento da gente parar e repensar. Muito obrigada. Catinha, segue aí. Boa noite. Maravilha, né? Falar sobre essa passagem, né, de um mártir que foi o único marco que nós tivemos, né, que iniciou essa trajetória, foi Jesus. E aí depois dele vieram mais alguns, mas a gente hoje foca nele. E aí eu trago a morte de Jesus, que é uma coisa que, né, eu vou falar algumas coisas que traz o seguinte: quando Jesus estava na cruz, ele dizia exatamente assim, né, que muitos até entenderam que ele chamava Elias, e ele não chamava Elias. Ele chamava, como Cris falou, né, ele estava ali recitando um salmo, só que as forças dele faltavam. Então, imaginemos nós numa cruz, certo? 3 horas já que se passaram naquele lugar, com a cabeça praticamente pendendo para frente, já as forças sendo, né, se esvaindo, e ele não teria força de fazer todo o salmo como ele haveria de falar. E aí ele diz o seguinte: Eli, Eli, lema sabachthani, que é, ele pergunta, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Não é? E aí as pessoas pegaram esse finalzinho dele e entenderam que era Elias. Na realidade, não era Elias. Ele estava recitando aquele salmo, pedindo forças e perguntando, meu Deus, por que me abandonastes? Né? E essa parte aí é muito linda, porque eu estava hoje pesquisando, e é muito interessante que a espiritualidade nos utiliza de forma, assim, fantástica. E aí, do livro de Amélia Rodrigues, tem uma parte que ele, nessa hora, ele acha que ele está só. Porque, por mais que ele seja Jesus, ele ainda estava na carne. Não, e ele já estava em torpor. Só que se aproximou dele 3 anjos que só ele viu e aqueles que tinham mediunidade de ver. E os 3 anjos é o anjo da fé, da esperança e da caridade. Nesses 3 anjos, ele diz o seguinte, que um ficou praticamente embaixo dos seus pés, a outra, que são 3 anjos em figuras femininas, a outra se debruçou, né, como se estivesse triste, mas debruçada ao chão, com os joelhos no chão, e uma outra por trás da cruz. E essas 3, elas estavam ali ao lado de Jesus. Está no livro de Amélia Rodrigues, que depois eu vou mostrar para vocês, e diz o seguinte, que o anjo da misericórdia passou. E aí é quando Jesus diz, Pai, perdoa os homens, ou perdoa aqueles que não sabem o que fazem. É nessa hora que Jesus fala isso, que ele vê os 3 anjos e o anjo da misericórdia se aproximando. Então, ele relata isso para que o anjo da misericórdia, né, deixe aqui conosco a fé, a esperança e a caridade. São os 3 que estão conosco até os dias
que estamos vivendo. E aí ele diz o seguinte: eu sou o anjo da misericórdia, enviado pelo Pai, que te atende o apelo. Porque na hora que ele pede, né, que ele diz, meu Deus, me abandonastes, de fato, é o apelo que ele faz. E aí o anjo diz isso. Dizes, Senhor, o que desejas de mim? O anjo fala para ele, Jesus. Enviado, o anjo fala para ele, dizes o que desejas de mim, pois que eu o farei. Isso tudo, a gente tem que entender que não existia pessoas, eram espíritos que ali estavam. Porque Jesus já estava em espírito há muito tempo, né? Mesmo tendo passado pelo sofrimento, mas o espírito dele já estava ali. E ele falava. E aí ele diz assim, fica no mundo, Jesus diz, fica no mundo levando contigo a fé, a esperança e a caridade. Em meu nome, para que os homens que me conheçam ou não possam ter minoradas as suas dores e penas, evitando quanto possível as desventuras sob o pálio do meu amor. Quer dizer, imagina que Jesus, no ápice da sua dor, ele lembra de todos nós, sabendo que nós iríamos amargar por muito tempo e que ainda está um pouco longe do nosso planeta ser regeneração. Vai demorar um pouco ainda. Mas ele, com a misericórdia divina, ele vem e nos pede. E ele diz que permaneçam sem cansaço, nem desânimo, até a consumação dos séculos, como luzes acesas apontando rumos felizes. Isso ele está falando de todos nós, mas em especial daqueles que andou com ele, como os apóstolos, como os seus discípulos, como as discípulas, como sua mãe, né? Aquela que viu todo aquele sofrimento na cruz, andando, que o Cirineu levou a cruz no lugar dele. Então, imagine para uma mãe, nós, mães, filhas, né, temos as nossas mães, ou filhos que têm suas mães, imaginemos nós assistindo uma dor tão profunda que é um filho sendo preso, ou um filho sendo enterrado. Em nenhum, não tem nada, é puro, sublime, sendo crucificado, né? E aí diz o seguinte, nesse livro de Amélia Rodrigues, pelas mãos de Divaldo Franco, é Pelos Caminhos de Jesus. É o capítulo 23. Eu trouxe só um pedacinho, porque nós temos mais algumas coisas para falar e o tempo está bem curto já. E aí é o seguinte, ele diz assim, nessa parte, no capítulo A Morte de Jesus, que ele fala, né, aquele relato, ele diz aqui no livro, que é o Evangelho dos Humildes, que eu acho que alguns aqui conhecem, então ele diz o seguinte, é o caso sublime do sacrifício de Jesus, que é quando ele pede a Deus, né, meu Deus, por que me abandonastes? Eli, Eli, lema sabachthani, que é a voz catarrame, que eu acho que ele falava mais essa voz arrastada, né? Então, por que me abandonastes? E aí, no Evangelho dos Humildes, diz que a humildade triunfa quando se sacrifica. E seu triunfo não é notado no mundo que não o sabe ver nem avaliar. Quer dizer, o triunfo da humildade é diferente. Não é como o dos homens, como Pilatos queria e como aqueles que lá estavam. Né? A humildade triunfa quando se sacrifica. E seu triunfo não é notado no mundo, que não sabe ver nem avaliar.
Se o indivíduo leva sua humildade ao ponto de desencarnar por um ideal que mais tarde beneficiará a humanidade e se tornará patrimônio comum, é tido por um louco ou um visionário, que foi o que Jesus foi tido naquela época, como louco e visionário. E que a política daquela época, né, com a sua sordidez, queria exterminar aquele homem que veio para a tal da salvação, pseudo nos salvar. E Judas, que por sua vez não queria que ele morresse na cruz, enlouquece, né? E vendo tamanha loucura que cometeu, comete o suicídio. E aí diz o seguinte: é o caso sublime do sacrifício de Jesus. Ninguém via que era a humildade que triunfava. E em seu triunfo, a única sacrificada era ela própria. Ela própria, a própria humildade, o próprio Jesus. Ele se sacrificou para que nós, né, estivéssemos hoje aqui. Não é para salvar os nossos pecados, porque isso daí já é uma história que a Igreja de Roma trouxe, né? E não é para isso, de fato, porque a gente precisa fazer o caminho que ele fez para que nós possamos nos salvar um dia. Quando a gente se transforma, daqui para frente, iremos caminhar para que possamos nos transformar em anjo. Para isso, a gente precisa fazer a jornada. Esse anjo pode demorar um século, meio século, 1 milênio, 2 milênios, 3 milênios, 5 milênios. Quem vai saber somos cada um de nós. Com isso, também devemos entender que não podemos nos culpar, porque somos falhos e vamos cair um pouquinho aqui e outro acolá. E a perfeição só é de Deus. E a gente precisa ter essa compreensão. E como nós 4 estamos aqui, somos tão falhos quanto todos vocês que estão assistindo. E somos mais endividados e mais necessitados, porque precisamos nos debruçar para ler, estudar. E, inclusive, somos perfeccionistas, que infelizmente é uma das características daqueles que sofrem mais. Então, a gente vai burilando o nosso perfeccionismo assim, falando aqui, falando acolá. E de dentro de casa, porque hoje não tem mais os púlpitos, né? As tribunas, nossas casas viraram tribunas. Então, a gente precisa adaptar, né? E aí a gente traz uma outra parte, que é quando Jesus ele morre, e aí ele aparece para Maria de Magdala. Eu gosto de ler, eu estou lendo diretamente do Novo Testamento, porque a gente lendo, a gente não perde muita coisa. E aí a gente tem que ter, né, essa consciência. É quando Jesus morre e aquelas mulheres que lá estavam, como sua mãe e Maria, a mãe de Tiago e de José, é isso? E e Maria de Magdala, estavam todas ali, inclusive João. E é por isso que eu entendo também que João lá atrás, ele não podia estar dormindo, porque ele não teria como dormir se ele é, digamos assim, o seu irmão mais novo. É o pupilo espiritual de Jesus. Veio, né? Naquela época, Jesus tinha tanto amor e tanto carinho por ele, que eu creio, como o Cris falou, que não tem como ele ter dormido. Se ele tivesse dormido, talvez ele estivesse ali, sim, em torpor, né? Naquele momento ele entrou em torpor. Aí ele pode ter dado aquela sonolência mediúnica que nós temos e
o espírito de João está ali, e ele ter registrado tudo depois, né? Mas aí nós vamos aqui para a parte do sepultamento, e aí é quando Jesus já morto, né, ele aparece para as mulheres. A mulher, né, aqui tem assim: depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, vieram Maria Magdalena e outra Maria contemplar o sepulcro. E aí está no capítulo 28, do versículo 1 do livro de Mateus. E aí diz o seguinte, que em resposta, aí eu vou para o outro capítulo, que é o 28 e o versículo 5, ele diz o seguinte: e em resposta o anjo disse às mulheres: não temais, pois sei que procurais Jesus, que foi crucificado. E aí, vocês estão me ouvindo? Acho que Sim. Que foi crucificado. Está ouvindo agora, Paulo? Estamos ouvindo. Que foi crucificado, não é isso? Então, vou repetir. Em resposta, o anjo disse às mulheres: não temais, pois que procurais Jesus, que foi crucificado. E aí, no capítulo 28, versículo 9, ele diz assim: e eis que Jesus veio ao encontro delas, dizendo: alegrai-vos. Elas, aproximando-se, agarraram os pés dele e o reverenciaram. Então disse-lhes Jesus: não temais, ide e anunciai aos meus irmãos, a fim de que partam para a Galileia e lá me verão. Então, isso para aquela época, para que simplesmente Jesus aparecesse para uma mulher, era uma coisa assim absurda. A prova é tanta que Maria de Magdala, ela ficou tão angustiada, que ela, eu vou ler uma parte aqui, ela ficou tão angustiada, ela chegou com tanta felicidade, com tanta alegria, e aí o discípulo olha para ela, que eu acho que foi Simão, se não me engano, olhou para ela e disse, como foi Simão, Cris, depois você coloca aí, o discípulo diz a ela: como ele pode aparecer a você? Como que ele diz assim, por que apareceu a você? Se eu, que sou o mais velho, e ele está comigo, não foi nem ele, foi o outro discípulo que falou sobre Simão. Se não diz quem foi não, viu, Kátia? Tá, não diz, Simão né? Pedro fica até constrangido, porque esse discípulo é bem agressivo com ela, muito agressivo. Muito agressivo. E causa um constrangimento em todos, a maneira como ele destrata ela. Exatamente. E ele, até o próprio Simão Pedro, ele ficou angustiado. Ele fica, né, temeroso. Como quem diz, meu Deus, numa situação dessa, a pessoa vai discutir. E aí é quando Maria, a mãe de Jesus, diz: filha, eu creio. Quer dizer, como mãe, ela sabia, sim, que Jesus havia aparecido para ela. Por quê? Né? E aí eu vou ler um pedacinho aqui que fala assim. Isso está no Evangelho dos Humildes. Certas de que o corpo do mestre ainda se encontrava no sepulcro, as mulheres o foram visitar. E não sabendo explicar o fato de estar a pedra fora do lugar, atribuíram a sua remoção a um terremoto, para que elas pudessem testemunhar que o corpo já não se achava no túmulo e assim mais facilmente acreditassem no mestre redivivo. A pedra foi removida mediunicamente, pela mediunidade de efeitos físicos. Quanto ao anjo, era um espírito que se tinha materializado ali,
para avisar as mulheres que reunissem os discípulos dispersos e desorientados e partissem para a Galileia, onde receberiam as últimas instruções do Senhor. Imaginemos nós, né? Imaginemos a gente ali naquele momento, se a gente se teletransportar para lá, né? Hoje, sexta-feira da Paixão, que é o dia que Jesus é crucificado. Como não estávamos nós, se fôssemos os discípulos dele naquela época? Completamente desestruturados emocionalmente, desorientados, né? Inclusive, Pedro, com ideações de desequilíbrio, completamente desequilibrado psiquicamente, porque ele estava totalmente desorientado. E Judas com ideação suicida. Aí a gente traz para os dias atuais. Qual a diferença dos dias atuais de hoje? É só porque Jesus não está aqui de carne, como nós somos de carne, né? Porque ele está conosco. E por que a gente, seres humanos, né, que estamos agora nesse momento, não possamos olhar para dentro de nós e entender que o Covid nada mais é do que um momento de autorreflexão? É a passagem, é a Páscoa. Só que a Páscoa está demorando 12 meses. Ela não demorou 7 meses, como foi com Jesus. E ela pode demorar mais. Depende de cada um de nós. Catinha, me permita aí uma parte, porque você falou algo muito importante e eu quero ressaltar. Sim. Jesus aparece para Maria, porque naquela época a mulher ela não tinha poder de testemunho, né? Ela não era nem contada em censo nem nada. Em casos excepcionais, se o testemunho dela fosse aceito, até um escravo poderia mudar o testemunho dela. Então tem essa questão histórica também, né? Mas observe que você falou em sintonia. Aquelas mulheres estavam em sintonia com Jesus, os discípulos não, estavam desesperados. Exato. Então, a necessidade da gente manter nesses dias a sintonia, em comunhão. Exatamente. E por que elas estavam em sintonia, né, com Jesus? Porque elas acreditavam, né, que ali, de fato, elas estavam prontas. Elas nunca, na realidade, elas nunca acharam que elas pudessem compartilhar alguma coisa, porque sempre foram rechaçadas. E ali Jesus deu a oportunidade para que elas, né, fossem, a partir dali, vista como um ser, que aí a gente traz para a psicologia profunda, a ânima que vem dentro de Jesus, enxergando a mulher como de fato ela é. Então, ressaltando que ele poderia ter aparecido para os homens, mas eles estavam em desalinho. E aí queremos deixar registrado que o tempo é curto, mas que já estamos aqui, né, no finalzinho, e agradecemos a oportunidade. Vocês adentrem mais, porque é belíssima essas passagens, estudem mais um pouco. E aí também tem outras partes aqui que a gente poderia até estar lendo, catalogando, mas não, o tempo não dá. E aí vamos finalizando agradecendo. Até nós é que agradecemos a participação sua, de Cris, de Gislane, de Paulo, nos trazendo informações tão importantes sobre a Páscoa, no seu contexto histórico e também no seu, o significado para o judaísmo e para nós cristãos. Foi maravilhosa esse webinar, nos trazendo informações muito, muito ricas sobre a Páscoa. Nós agradecemos, foi maravilhoso. Mas, para encerrar os nossos trabalhos, eu vou pedir para você fazer a prece final, por favor.
Gratidão. Que nessa sintonia, né, representada hoje pela paixão de Cristo, que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso modelo e guia da humanidade, levando a Ele, rogando a misericórdia divina e pedindo ao nosso Mestre de muito amor, Jesus, quando deixaste conosco os anjos da fé, esperança e caridade, reunidos com o anjo da misericórdia, viemos aqui há 2000 anos atrás te pedir, te implorar, ilumina as consciências dos poderes públicos, ilumina as consciências de toda a nossa população do planeta Terra, que com o teu amor infinito nos deste a misericórdia da reencarnação. E que todos aqueles que estão nos hospitais, padecendo de dores morais, físicas, emocionais, que possam receber os teus anjos da esperança, da fé e da caridade, através da misericórdia divina, e cada um, através do seu merecimento, receber a cura do corpo perispiritual, do corpo espiritual e do corpo físico. Assim, Mestre, como és o nosso amado, o nosso querido Jesus, gratidão por nos deixar a tua mãe, a nossa Mãe Santíssima, e todas as tuas legionárias, discípulas, que nos leva nessa caminhada de esclarecimento, de autoconhecimento e de amor. E assim, gratidão a todos que fazem a casa Caminhando para Jesus, espíritos e homens. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que todos que estão nos seus lares recebam neste momento a visita do anjo da misericórdia em suas casas, e que todos possam passar a Páscoa com muita saúde, amor e fraternidade. Que assim seja. Assim seja. Então, com essa prece, Obrigada. então a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso querido irmão, para encerrarmos esta que foi a 128ª palestra virtual, hoje, excepcionalmente, um webinar. Agradecemos a você, Cátia, a Cris, a Girlane e a Paulo, pelo esse trabalho maravilhoso que vocês fizeram na noite de hoje. Aproveitamos também para avisar aqueles que estão em tratamento na casa que vamos agora iniciar o segundo momento da noite, onde entraremos em vibração por aqueles que estão em tratamento virtual. Então, a partir de agora até as 9h30, nós estaremos em vibração por todos aqueles que estão em tratamento à distância. Uma boa noite e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Boa noite.